Oi, Bia, boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo bem, meninas? A imagem tá boa, o som tá bom? Oi, Thalita, boa noite. Boa noite. Meu áudio tá bom, Thalita? Se você puder me falar, por favor, tá tudo em ordem. Ai, que bom, Bia, obrigada. Boa noite, meninas. Que bom, obrigada pelo retorno. Obrigada por estarem aqui. Vou aguardar uns minutinhos, né? Oi, Pedro, boa noite. Obrigado pela presença. Eu vou aguardar uns minutinhos, né, para o pessoal chegar. Esse que é um tema que tá na vida, está presente na vida de todos nós, né? Em graus diferentes, né? Mas é muito importante falar bastante desse tema, porque o quanto que a insegurança acaba nos congelando muitas vezes, né? E ela nos impede de acessar a nossa maior potência, né? A nossa potência criadora. Acaba limitando nossos resultados, né? Em todas as áreas da nossa vida. Então, assim, achei muito importante a gente falar da insegurança. É um tema que sempre, quando eu pergunto o tema de live, me pedem muito para falar sobre insegurança. É um tema que eu trato muito aqui no consultório. Muito mesmo, assim, e atrapalha demais, assim, o desenvolvimento, né? Que bom, Bia, que você estava ansiosa. Obrigada, amor. Que ótimo. Com certeza vai ajudar. Vocês vão poder fazer perguntas, tá? Durante a live. E a gente vai poder ter uma troca. E eu vou dar algumas dicas também para conseguir entender como a insegurança começa, né? Enfim, como ela acontece e como a gente consegue ir ressignificando isso na nossa vida, né? Isso mesmo, Thalita. Realmente, é um tema assim que, como eu disse, em graus diferentes, né? Ela acaba bloqueando muito os resultados que a gente quer ter na nossa vida, né? Muitas vezes a gente quer agir, mas tem ali algo, uma trava, né? Eu falo que é igual um carro, né? Que o freio de mão tá puxado e a gente tá acelerando e ele só fica patinando, né? A gente tem que entender que esse freio de mão, né, que tá segurando ali, né? Qual que será que é o programa, né, inconsciente que tá fazendo a gente não agir, né? Então, tudo isso eu vou falar bastante aqui pra vocês hoje. Olá, boa noite, Marci Linhares. Boa noite, bem-vinda. Bom, agora já estão chegando mais pessoas. Eu vou começar a discorrer um pouquinho aqui do assunto de insegurança. Bem, gente, a insegurança, ela é uma incerteza, tá? Ela é uma incerteza da nossa capacidade. É um sentimento que a gente tem de eu não sou capaz de fazer algo. É uma crença muito enraizada, né, de graus diferentes, de pessoa para pessoa. Oi, Maria Silvana, boa noite, seja bem-vinda. Então, a insegurança é um sentimento, né, de que a gente não tem capacidade de fazer algo. E quando a gente não tem essa clareza da nossa capacidade, né, a gente duvida de ser capaz de algo, ou a gente tem uma previsão negativa, né, em relação ao que a gente quer fazer, né. Por exemplo, quando você quer ter um objetivo, um crescimento profissional, ou você quer tomar uma decisão na sua vida, né, uma decisão na vida profissional, na vida afetiva, na vida financeira, na vida familiar, e você quer fazer aquilo, mas tem um medo ali, você sente que você tem uma trava, né? É a insegurança, e a insegurança é essa sensação de que você não vai dar conta de fazer aquilo, que você não vai dar conta de ganhar dinheiro, que você não vai dar conta de ser independente, né? Que você não vai dar conta. Boa noite, gente. Boa noite, Maria Silvana. Boa noite, Camilinha. Boa noite, Soraya. Bem-vindas, sejam todas bem-vindas. Eu tô começando a discorrer aqui, tá, gente, da questão da insegurança, tá? Eu vou voltar um pouquinho, como tem pessoas entrando, eu vou voltar um pouquinho no tema. Então,
como eu estava aqui falando, a insegurança, ela é um sentimento, né, de ser incapaz de realizar algo. E, gente, a crença raiz, ela é, eu não sou capaz de fazer isso. E por baixo dessa sensação de incapacidade, né, que acaba gerando insegurança, sempre tem um medo, né? É o medo do fracasso, é o medo do julgamento, é o medo de ser abandonado, medo de ficar sozinho. E um dos maiores medos, com certeza, é o da rejeição, né? Porque quando a gente põe à prova a nossa capacidade, muitas vezes nós somos rejeitados. E nós, como seres humanos e mamíferos, a gente quer ser aprovado, né? A gente quer ser valorizado, a gente quer pertencer, né? A gente quer que as pessoas saibam o nosso valor. A gente tem a necessidade, muitas vezes, de ser valorizado. E quando a gente não se sente o suficiente capaz de realizar nossos sonhos, a gente tem essa insegurança de quem a gente é, né? A gente duvida dessa nossa capacidade inata de realizar o que a gente precisa. E aí, essa sensação de não ter segurança, né, para quem já tem uma personalidade insegura, gera o que? Uma ansiedade, né? Então, assim, o inseguro, ele tem uma tendência a ser ansioso. Por quê? Porque ele não tem como controlar os resultados, tá? Gente, a minha imagem tá normal? Tá travando alguma coisa ou tá normal? Se vocês puderem falar, porque parece que tá um pouco congelado, não sei se tá com atraso a minha voz, tá? Vocês me avisam. Então, o inseguro, ele não confia na habilidade dele, certo? De fazer determinadas questões na vida dele. Então, como ele não consegue controlar o futuro, ele fica o quê? Tá ok, obrigada, Bia, pelo retorno. Obrigada, amor. Então, como ele não consegue prever o futuro, né? E ele não tem confiança no que ele é, em quem é, nas habilidades naturais dele, ele fica ansioso pelo que pode dar errado. Me falem aqui se vocês não sentem isso, né? Que bom, gente, que tá normal. Obrigada, viu? Pelo retorno. Me falem se não é esse ciclo, né? Vocês querem dar um passo maior, fazer uma atividade para crescer, mas vem aquela insegurança, porque eu não sei se eu vou dar conta. E aí também veio a ansiedade pelo medo do que a gente não controla. Porque como a gente não confia na nossa capacidade de lidar com os desafios, né? A gente faz o quê? A gente começa a se parar, né? Isso mesmo, Bia. Medo de arriscar e dar errado. Que é o quê? O que eu falei que tá por baixo dessa insegurança. O medo do fracasso, né? E aí, pra gente não acessar esse medo do fracasso, muitas vezes a gente vai se parando. É inconsciente, mas a gente arruma desculpas inconscientes. Isso que a procrastinação, muitas vezes, né, Pedro? Todos os dias, às vezes, faz parte. E aí, para se defender, né, a gente o quê? Muitas vezes procrastina para fazer algo, porque pelo medo do quê? De fracassar. O medo de ser rejeitado, o medo de ser julgado. E aí a gente começa a arrumar desculpas inconscientes pra gente não fazer algo que a gente sabe que a gente vai fazer e vai crescer, vai prosperar. Então aí começam as travas inconscientes, né? E aí a gente começa a viver um ciclo que a gente começa a virar um ciclo assim um pouco vicioso, tá? Eu tenho insegurança e aí eu tenho medo do fracasso, por exemplo. Então eu começo a me parar. Aí vem a culpa em não fazer, aí eu me sinto inferior, eu me sinto desvalorizada em relação às pessoas, e a minha autoestima e meu amor próprio ficam mais abalados ainda, e eu me sinto insegura. E aí vocês percebem, a gente fica nesse ciclo, a gente fica trancado nesse ciclo repetitivo. E esse ciclo, cada vez que a gente vai passando e criando resultados parecidos, iguais, essa massa de conflito vai aumentando. Então essa sensação de incapacidade vai aumentando e a nossa insegurança também.
Então, por isso que é muito importante, gente, aqui quem me segue, a maioria sabe, a minha abordagem trabalha muito com os programas inconscientes que a gente tem. É um programa, nós temos programas como um computador, né? Ele funciona automaticamente na nossa vida e a gente não tem o controle. A gente só controla quando a gente tem consciência, quando a gente vai lá e desprograma esses programas obsoletos que não servem mais para nós e a gente coloca novos. Então, por isso que é importante autoconhecimento. A gente só muda o que a gente conhece, que a gente tem consciência. O que está sombrio no nosso comportamento, a gente não consegue mudar, porque aquilo nos controla e a gente não tem clareza, né? Então, conforme, como eu disse, essa massa de conflito vai aumentando, e a gente tem uma tendência a se parar, né? A congelar. E dependendo do grau de insegurança, né? Dependendo das situações que programaram essa insegurança, esse medo em agir, essa massa de conflito é muito maior. Então, tem pessoas que realmente elas se param mesmo, né? Muitas vezes isso gera uma tristeza, gera uma depressão. Então, por isso que sempre busque autoconhecimento. Hoje, graças a Deus, a gente tem vídeos, né? YouTube, Instagram, materiais, tem palestras, né? Pra gente ler, pra gente ouvir, livros diversos pra gente entender. Então, procurem se entender, né? Procurem entender quais são os programas iniciais, tá? Esses programas, gente, a maioria das vezes, tá? Eles são traumas. E assim, gente, trauma, a gente sempre acha que trauma é algo muito, vamos dizer, violento que aconteceu. Mas nem sempre trauma é algo violento, tá? Os traumas são uma violência, uma agressão, um acidente, algum abuso. Tudo isso é trauma, principalmente na nossa infância, tá? Onde esses programas são iniciais, os mais enraizados no nosso funcionamento. Mas para uma criança, gente, a percepção de uma criança, às vezes uma palavra é um trauma. O julgamento de alguém que ela considera uma autoridade na vida dela, uma pessoa que ela considera importante, que a opinião daquela pessoa para ela é de suma importância, se ela é julgada, se a capacidade dela é julgada, aquilo é um trauma para ela. Ela se sente incapaz e ela congela aquela capacidade dela ali, o emocional. Então, por isso que é importante a gente usar técnicas, né, de desprogramação, que a gente entende onde isso começou e desprograme essa emoção, onde começou esse trauma, para essa emoção de sensação de incapacidade não controlar mais a pessoa, tá? Deixa eu ver a pergunta do Pedro aqui. Como consigo entender quais são os programas? Então, Pedro, autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Além de você poder fazer isso num processo terapêutico, né? Eu te indico sempre o quê? A psicanálise, porque ela fala do quê? Dos programas inconscientes. O que você não tem consciência que te controla, tá? E aí você vai poder fazer um mapeamento da sua história. A sua história, Pedro, te define, tá? A sua história, ela conta tudo como você funciona. A sua percepção do que você viveu, principalmente quando criança, tá? Ela programou os seus medos, as suas inseguranças. Então, essa sensação de insegurança que vem da falta de não ter clareza, de ser capaz de realizar alguma coisa, ela começou com uma situação que doeu para você. Pode ser na escola, ou um parente, alguma situação que você se viu incapaz de fazer algo. E aquilo congelou a sua sensação de autoconfiança. E às vezes, Pedro, é uma coisa tão que você jamais imaginava. Por isso que é importante a gente sempre usar técnicas que vão na inconsciência. A inconsciência é como se fosse o seu hardware, sabe? Do seu computador, que é o seu cérebro. E aí, para a gente não acessar de novo essa sensação de incapacidade, o inconsciente bloqueia situações. Quando a gente está de novo à prova do nosso intelecto, por exemplo, a gente foge daquilo, a gente arruma desculpas inconscientes para não acessar aquela dor da rejeição, do julgamento, por exemplo, tá?
Deixa eu ver a pergunta da Camilinha. Carol, você tem técnica de terapia para ter autoconfiança? Sim, Camilinha, eu tenho sim. É um caminho, tá, Cá? Sempre começa com autoconhecimento, né? Nos tratamentos eu trago o quê? Um mapeamento, uma consciência de onde as suas crenças e medos, inseguranças, né? Essa sensação de incapacidade que você tem, né? Que te traz falta de autoconfiança, onde isso começou. Porque somente quando você entende o que programou a sua falta de confiança, que você vai conseguir mudar. Então, o primeiro passo é sempre, preciso saber da sua história. O que você viveu, mas assim, como você viveu a sua história. Porque nós temos uma percepção própria, tá? De repente, se você tiver uma irmã, ela viu aquela situação de uma forma, você viu de outra. Não, para você, aquela situação foi um trauma, por exemplo, que fez você se sentir incapaz de agir. Incapaz de ter sucesso, incapaz de prosperar, incapaz de ser amada. Quantos nós temos essa crença, né, de eu não mereço ser amado, não tem segurança nos relacionamentos afetivos. Mas o que lá atrás na sua história doeu muito, né, que você sentiu que é um perigo de repente amar, né, você sentiu incapaz de ser amado, não merecedor. Então, gente, a nossa história, como a gente viveu a nossa história, estão todas as respostas dos nossos bloqueios atuais. E eu sempre falo aqui, quando você tem questões que você está patinando, que você está congelando, que você não consegue agir, sempre volte para o seu passado. Sempre vai buscar lá no passado. Eu até faço uma analogia, né, do pé de fruta, por exemplo, né? A insegurança, esse sentimento, né, de incerteza da sua capacidade, ela é o limão do seu limoeiro. Ela é o limãozinho lá. Sou insegura, não, eu sinto que eu não tenho capacidade de realizar algo. Mas você precisa o quê? Ir lá onde? Na raiz do pé de limão. Porque é lá que vai estar a resposta do que está causando uma doença nesse limão, por exemplo. O limão é só o sintoma, que é a insegurança. Você precisa ir nos programas iniciais, sabe? Ressignificar, entender a sua história, tá bem? Então, Brenda, impedir certos ciclos. Então, tudo que é inconsciente para nós, que a gente não ressignifica, vai se repetindo e aumentando até a gente conseguir o que? Ter consciência e reconstruir aquilo dentro de nós. Por isso que o autoconhecimento, o processo terapêutico vai te trazer o que? Ferramentas. Vai te dar um arsenal de ferramentas. Consciências para você ir mudando a sua autopercepção. Porque assim, quando a gente muda a nossa percepção sobre nós, sobre a nossa história, por exemplo, aquilo que a gente percebe que foi um trauma, alguma dor, quando você consegue ressignificar isso, os seus ciclos não se repetem mais. Porque lembra que eu falei que os nossos resultados, eles são esse computador que gira automaticamente, inconscientemente o tempo todo? Somente quando você desinstala esses programas inconscientes que os seus ciclos não repetem mais, tá? Seja de qualquer questão, né? Então, se eu não me sinto capaz e eu tenho uma insegurança de quem eu sou, cada vez que alguma coisa difícil acontece, eu me sinto mais incapaz e mais insegura de novo, porque vai aumentando essa certeza. E através da física quântica, gente, acredito que aqui a maioria já leu. Se vocês não leram algo, a física quântica explica que nós temos um padrão vibracional. O nosso inconsciente atrai para nós todas as nossas vivências, através do nosso inconsciente, dos nossos programas inconscientes. Então, se a gente não ressignifica essa inconsciência, a gente vai atraindo mais. Então, eu me sinto incapaz, e aí eu acabo criando situações para me atrair, me sentir incapaz de novo. Então, quando a gente consegue ressignificar a nossa sensação, né, a nossa percepção sobre nós, que são esses programas iniciais, o que para você foi um trauma, né? O trauma ele não é um padrão. O que para você viveu como um trauma, que você se sentiu incapaz e que mexeu com a sua segurança pessoal. Aí você quebra esse ciclo repetitivo, tá? É somente iluminando as suas sombras, que são esses comportamentos sombrios que eles rodam automaticamente nós, tá? E somente quando a gente ilumina
os nossos porões inconscientes, que a gente consegue ter clareza do que a gente tem que mudar ali e reorganizar, né? Entende, Brenda? Sim. Então, amor, é autoconhecimento, tá? É somente você trilhando esse caminho e você vai ver como tudo faz muito sentido. Quando você entende qual foi a vivência que você teve, as vivências que você teve que abalaram sua confiança, a sua confiança na sua capacidade pessoal, no seu valor pessoal, que você consegue ir ressignificando. E sabe, gente, a gente não enfrentar a nossa insegurança e o nosso medo é o pior caminho. E uma das tendências, quando a gente é muito inseguro, é a gente não agir, né? Porque a gente não quer sentir de novo essa sensação de incapacidade, né? Que é a crença raiz da insegurança, tá? Só que se a gente não enfrentar, a gente vai se sentir cada vez mais incapaz. Então, eu dou sempre um exemplo aqui no consultório, as minhas clientes, né, que tem algumas aqui, eu acredito que eu já falei para a maioria isso. A gente tem que se colocar no tatame da vida. O que é o tatame, né? São as situações desafiadoras que você sabe que você tem medo. Por exemplo, se você tem medo de falar em público, gente, você só vai transcender essa insegurança de falar em público falando em público. A gente só transcende o medo enfrentando aquele medo. E então, assim, às vezes eu tenho clientes que falam, cara, mas eu não consigo agir, mas eu falo, dê um passinho por dia. Hoje você dá um passinho, amanhã você dá 2, depois você dá 3. E quando você vê, você fala, gente, mas se eu dei 10 passos, eu posso dar um passo maior agora. É igual uma musculação, né, gente? Isso mesmo, Brenda, tem que ir com medo mesmo, exatamente. É igual a musculação também, eu faço uma analogia. Quando a gente chega na academia, que a gente está sedentário, você não consegue levantar um haltere lá de 200 quilos, né? Uma barra com peso. Quando você persevera, faz atividades quase todos os dias, você vai aumentando a sua musculatura. O que acontece? Quando você vê, você criou uma musculatura para levantar 200 quilos. Só que se você não vai na academia, você não se condiciona, você não treina seu músculo, como que um dia você vai levantar 200 quilos? É a mesma coisa que eu falo do tatame. O tatame da vida, gente, a gente realmente se pôr à prova. O judoca lá, quando ele entra na aula de judô, ele entra sendo faixa branca, né? Depois para ele ir para amarela, para azul, tem a roxa, tem a preta, ele só vai mudar de faixa, gente, quando ele se pôr à prova. Ele se põe à prova mesmo, né? Ele tem que apanhar, ele tem que bater, entre aspas, né? Porque não é bem, não é boxe. Mas vocês estão entendendo a analogia que eu tô dizendo. Mas ele tem que passar pelas provas. Pelas derrotas, pelos fracassos, pela sensação de incapacidade. Mas somente quando ele vai enfrentando essa sensação, essa insegurança em relação à capacidade dele, que ele muda para outra faixa. E aí, conforme ele persiste, tem resiliência, ele vai com medo mesmo, e ele enfrenta e ele encara, quando ele vê, ele vai para outra faixa. Só que quando a gente vai mudando de faixa, nossos desafios vão ficando maiores, né? Daí você vai lutar com faixa azul, você não vai lutar mais com faixa branca. E aí você vai criando uma outra musculatura de resiliência. E até é um processo, gente, até você chegar à faixa preta. E faixa preta só luta com faixa preta. Então a gente precisa criar o quê? Uma musculatura de confiança. Mas isso a gente só cria desprogramando os nossos medos mais primários, né? Que sempre é esse, é o medo da rejeição, o medo do fracasso, o medo de ser julgado, o medo da humilhação, né, gente? O medo de perceberem que a gente não é aquilo que a gente parece ser. São os medos muito comuns que nós temos. E aí, dependendo da nossa vivência, né, do que a gente viveu, para cada um, a percepção de cada um, tem questões que pegam mais, né, que doem mais. Então, o que eu falo para vocês, não enfrentar esse medo não é uma alternativa. Não encarar o que nos traz insegurança não é alternativa para ser seguro. Então foi o que falaram aqui na live, vai com medo mesmo. Exatamente. E você vai vendo que você vai conseguindo. Gente, isso é tão empoderador.
Então lembre sempre dessa analogia que eu falei do judoca, né? Se ele fugisse do primeiro desafio lá na faixa branca, ele jamais chegaria à faixa preta, jamais. E quanto que ele teve que cair, levantar, apanhar, treinar, ter resiliência, quanto tempo ele teve que fazer, desenvolver uma autoconfiança no valor pessoal dele, para quê? Para ele chegar na faixa preta. Ele teve que passar por um processo. É o que eu sempre falo aqui no consultório, nós só evoluímos quando a gente abraça o nosso processo pessoal. Não tem como pular de um estágio para o outro. A gente precisa passar pelos nossos processos interiores, tá? Deixa eu ver o que a Brenda falou aqui. Tenho sentido muito medo e desânimo. Então, Brenda, agir um pouquinho por dia. E você, então, com certeza você está nesse ciclo mesmo, né? Você não confia na sua capacidade, então você nem age. Daí você se desanima e se sente mais incapaz e fica nesse ciclo que eu comentei aqui. Brenda, age um pouquinho por dia. É igual, sabe quando o bebê está começando a andar? Ele cai várias vezes, né? Mas ele não desiste. Então, dê passinhos de bebê, sabe? Procure sair dessa energia do desânimo. Mude a sua rotina. Faça uma atividade que você goste. Reorganize a sua rotina um pouco, sabe? Tenha uma agenda. Gente, uma atividade física, seja o que você gostar. Uma caminhada, ver a natureza. Isso te tira desse desânimo. A gente não pode ficar alimentando um ciclo de energia baixa, sabe, por muito tempo, porque isso vai te deixando com a sensação de mais incapacidade. E, gente, assim, somente nós podemos fazer o melhor por nós. Então, dê um passinho por dia, tá, Brenda? Mude um pouco sua rotina, tá? Leia coisas boas. Procure ver pessoas, conteúdos de pessoas que você admira. Pessoas que transcenderam as mesmas dificuldades que você sente hoje. Elas vão ser um exemplo, elas vão ser mentores para você. Isso vai te incentivar muito. Porque a mesma questão que te desanima, um dia desanimou uma pessoa que já transcendeu essa questão, entende? Nós somos todos iguais, gente. Nós só estamos, de repente, há um tempo na estrada, um pouquinho de resiliência a mais que o outro. Mas todos nós podemos ser exemplos um para o outro. Então, tudo que você liga é igual uma estação de rádio. Se você ficar conectada nessa estação do desânimo e você não mudar a sua estação, a sua frequência, isso vai aumentando, essa sensação, sabe, de incapacidade só vai aumentando, aumentando. Então, isso vai te deixando com sabe aquela falta de autoconfiança? E lembra que eu falei, vai aumentando essa massa de conflito de uma forma que uma hora você vê, você fala, gente, como eu saio disso? E vai aumentando e vai ficando mais, você vai patinando mais, tá? Então, assim, haja, não importa o quanto você vai agir. O importante é você dar um passinho por dia e mudar sempre a frequência. Se conectar com pessoas que se superaram. Nunca com pessoas que estão amaldiçoando, que estão se conectando com o difícil. Sempre com pessoas que transcenderam o que você precisa, tá bom? Deixa eu ver a pergunta da Bia. Acho que as redes sociais ajudam nessas inseguranças. A gente acompanha vidas perfeitas e esquecemos de acompanhar vidas reais. Muito bem, Bia. Pessoas que podem nos ajudar aí pra frente. Perfeito. Olha, gente, a gente sabe, né, que a rede social, conforme a gente percebe, né, nem tudo é a vida real. A maior parte não é, né? E com certeza a gente precisa se conectar com pessoas exatamente que viveram o que a gente está vivendo, que também já tiveram medos e que elas superaram os medos que nós temos, as referências para nos estimularem. E quando você vê uma pessoa que tinha o mesmo medo, a mesma trava que você, a mesma sensação de incapacidade, que você vê que ela transcendeu aquilo, aquela pessoa vira uma referência para você. E você fala, uau, eu sou humana, eu tô aqui fazendo uma reforma íntima dentro de mim, eu só tô aqui, eu preciso do tempo para mudar de faixa, lembra? Lembra do judoca? Então, quando você vê uma pessoa, parece uma vida perfeita, ela com certeza tem as questões dela, né? Ela posta coisas que parecem ser uma vida perfeita, mas ela também transcende situações. Mas assim, com certeza foi o que a Bia falou, gente, procurem pessoas que são referências. Sempre, pessoas que têm uma palavra para você se entender.
terapeutas, tem coaches, hoje tem tantas lives, né, gente, conteúdos terapêuticos mesmo, livros, também vocês podem me chamar no direct, se quiserem tirar alguma dúvida, indicação de algum conteúdo, isso é agir em prol de você mudar essa insegurança, porque assim, é igual, gente, um pedreiro. O pedreiro lá, ele trabalhava sozinho com as ferramentas dele lá, que ele podia comprar, mais simples. Aí ele mudou para uma construtora lá. A construtora tem um arsenal de ferramentas de última geração. Ele chega lá, em vez de ele querer facilitar a vida dele, ele tá tão ali habituado a usar aquela ferramenta que ele usa, ele continua usando as ferramentas dele, que ele não sai, ele demora para entregar o serviço, ele não tem a mesma eficiência. Então, o que adianta ter aquele arsenal de ferramentas ali, ele não usar em prol dele mesmo? Então, assim, muitas vezes a gente tem muitas ferramentas pra gente usar, né? E a gente mesmo não faz por nós. Gente, ninguém vai fazer nada por nós. A gente pode ter um arsenal de ferramentas, mas se a gente não usar, não colocar em ação, não muda a nossa segurança pessoal. Né? Nem Jesus Cristo descendo na terra, ele vai fazer algo por você, porque você tem um livre-arbítrio e a gente está aqui para evoluir. Na verdade, nós já temos tudo, né? Nós já temos um corpo físico, nós já tivemos uma família que deu o melhor que podia, como sabia. Nós somos filhos de Deus, maravilhosos, perfeitos. A gente só está esquecendo do poder que nós temos, né? Da divindade que nós somos. Porque a gente foi ficando com essas mentiras pessoais. Nós estamos agarrados nas nossas mentiras pessoais. A gente tem tanta certeza que a gente não consegue fazer algo. E a gente fica trancado numa caixinha, né? É uma caixinha de uma certeza de não ser capaz de transcender algo profissionalmente, de prosperar. Né? Então, assim, que a gente comece a quebrar essas caixinhas. Lembrar o poder que nós temos, o poder espiritual, o poder de ser humano. E aí com isso a gente vai quebrando essas mentiras que contaram para nós, né, que traumatizaram, por exemplo, né, vivências que para nossa percepção foram traumáticas, que congelaram nossa capacidade ali e nos deixou com uma imagem distorcida sobre nós, né? Uma imagem de que a gente é inferior aos outros, de que tem algo errado comigo. Então é uma falsa crença de incapacidade. E é falsa mesmo, gente. É uma falsa crença, porque nós podemos tudo, na verdade, desde que a gente acesse a nossa essência, nosso poder interior, né? A gente desconstrua o quê? As mentiras pessoais que nós ouvimos e que nós acreditamos. Então sempre revisite o passado de vocês, tá? Me fizeram uma pergunta aqui na caixinha de perguntas, eu vou falar para vocês e vou responder, tá? A pergunta foi assim: como driblar a insegurança diante dos nossos chefes? Eu achei muito legal essa pergunta. E aí o que eu vou dar de dica para essa questão, tá? Revisite o seu passado, situações que você teve problema com hierarquia. Porque se quando a gente está diante de uma hierarquia superior a nós, por exemplo, o chefe, ele não é uma pessoa melhor que a gente. Hierarquicamente, ele é uma pessoa superior, que a gente deve uma satisfação, um respeito, né? É a hierarquia superior, né? Se você tem uma insegurança diante disso, dos seus chefes, por essa hierarquia, tente relembrar que situações que te trouxeram medo diante de autoridades da sua vida, por exemplo, pai, mãe, avós, professores, pessoas que para nós crianças, eles são referências e eles têm um nível hierárquico superior. E algo aconteceu que você acabou se sentindo de repente julgada, insegura, e quando você vai diante dos chefes hoje em dia, vem um gatilho, você se conecta com essa emoção do passado e isso te traz um medo. Então é por aí, tá, que você tem que procurar entender onde começar esses programas de medo, tá, em relação a chefes, com certeza, tá? Bom, agora, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer, tá? Que daqui a pouco eu vou falar algumas dicas pra gente usar na prática, né, para vencer a insegurança, tá?
São algumas dicas, né, gente? Claro que se você tiver a oportunidade de fazer um processo de autoconhecimento mais profundo, terapêutico, né? Tudo isso vai ser muito personalizado para você conseguir realmente fazer um mapeamento e ressignificar de uma forma mais profunda o seu funcionamento, que é único. Nós somos seres únicos. Nosso funcionamento nunca é igual ao de ninguém, né? Então, é por isso que um processo terapêutico de autoconhecimento é de suma importância quando a gente pode, né? Acho que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Vamos lá. Como lidar com o julgamento alheio? Então, é exatamente isso. É um dos maiores medos que nós temos, né? É o medo de ser julgados. E isso vem da nossa incerteza do nosso valor pessoal. Então, o que eu te indico? Trabalhe a sua autoconfiança, porque o julgamento do outro só pertence a ele. O que ele acha de você não te define. Gente, o que as pessoas acham de nós não nos define. E elas sempre estão falando delas mesmas, tá? A gente só fala de algo que está no nosso mundo. Então, quando uma pessoa te julga e aponta alguma coisa sobre você, fique em paz, porque assim, ela está falando de algo do mundo dela, da projeção dos medos dela, das projeções dos traumas dela. E conforme você tem essa consciência que se alguém te julgou, falou algo de você, seja do que for, isso não pertence a você, que aquilo pertence a ela, você vai fortalecendo o quê? A sua autoconfiança, a sua segurança pessoal, que é o tema principal aqui da live. E aí você vai o quê? Cada vez mais não se importando com o julgamento alheio. O julgamento alheio é só um ponto de vista. Ele tem um ponto de vista sobre a sua vida e pertence a ele, né? Não pertence a você, né? Sempre falo pra mim jogar só de sinais. Ninguém não deixa ninguém me julgar. Maria, eu não entendi não entendi sua pergunta, amor. Se você puder reformular. Sempre falo pra mim jogar só de sinais. Ninguém não deixa ninguém me julgar. Eu não entendi sua pergunta, tá? Se você puder reformular, amor, eu respondo aqui, tá? Então percebam, gente, o medo, aliás, o julgamento é um dos maiores problemas do mundo. Porque é muito fácil, né, a gente julgar a vida dos outros. Porque a gente não sabe o que tem no interior da pessoa, o que ela viveu. Todo comportamento, gente, tem uma justa razão por trás. Uma pessoa, ela nunca tem uma ação se não tem uma programação anterior, se ela não tem um trauma, se ela não tem uma vivência, tá? Então, assim, por isso que a gente tem que praticar o não julgamento. E Jesus Cristo falou muito disso na Bíblia, né? Não julgai-vos uns aos outros. E é verdade, gente, porque assim, o mundo do outro, a gente não tem conhecimento para julgar. E a gente também se julga. E conforme a gente se julga, a gente se desvaloriza muito, né? Então, por isso que o julgamento é um dos maiores problemas da nossa realidade, tá? Então, vamos cortando isso de dentro de nós primeiro, evitando de julgar o outro, e a gente também começa a trabalhar o quê? O julgamento não define nada nem ninguém, então o que os outros julgam de mim também não me define, tá? Por isso que eu falo, não deixo ninguém me julgar, só Deus pode me julgar e não aceito que outra pessoa me julgue. Exatamente, Maria, parabéns. Porque é muito fácil, né, gente? Não tem como a gente falar da vida de uma pessoa. Então, fale algo para uma pessoa que for edificante, construtivo, para fortalecer a confiança dela, para ela ter segurança. Ou crítica construtiva, a gente tem que tomar cuidado também, se você está falando que é uma crítica construtiva, mas ainda é um julgamento, é um ponto de vista seu. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o patrimônio emocional das pessoas e o nosso é a maior importância que a gente tem na nossa vida. Tudo a gente cria a partir das nossas emoções, do que a gente vê, do nosso valor. Então, vamos trabalhar nossa própria autoimagem e ajudar as pessoas também a terem uma autoimagem positiva, sabe? A gente trabalhar a nossa segurança pessoal, a nossa capacidade, e também ser uma contribuição para as pessoas terem autoconfiança na capacidade delas, né? A gente precisa ter essa empatia. Primeiro esse amor próprio maior com a gente mesmo, esse acolhimento, esse carinho.
aceitar nossos processos também. Se hoje você tá aí na faixa branca ainda do seu tatame, você quer chegar na preta, ok, acolha o seu processo. Quem tá na faixa preta já teve na faixa branca. Ele não pulou da branca para preta de um dia para o outro. Isso não existe, gente. É uma desenvoltura. É desenvolver uma capacidade, uma resiliência de lidar. E, gente, a gente nunca está atrasado para nada. Então, por isso que a gente não tem que se comparar com as pessoas nesse sentido de se inferiorizar. Assim, de ter referência, sim, mentores, né? Como eu disse, pessoas que você sabe que elas transcenderam a sua dificuldade. Agora, olhar algo para você se sentir mal, se comparar. Gente, essa pessoa também caminhou. E você também pode caminhar para essa sua faixa preta, para o seu sucesso, para você conquistar o que você quer. Mas lembra, é uma resiliência em passar pelo processo de você ver que você é capaz, sim. E desconstruir essa sensação de não ser capaz de realizar algo. Que é isso que vai gerando todos os conflitos da insegurança, né? A tristeza por não se sentir capaz, muitas vezes uma depressão, né? Porque a tristeza vai aumentando, o medo vai aumentando e você congela, né? A pessoa congela para agir e ela vai se sentindo cada vez mais incapaz. Então, assim, acolham o processo de vocês e só continuem. Eu sempre falo, né? As minhas clientes estão aqui, sabem. Continue a nadar. A gente tem que continuar nadando para a gente conseguir mudar o que a gente precisa. Não temos outro caminho. Cansa, às vezes a gente está cansado de querer se entender, a gente acha que vai ser mais rápido. Mas quando a gente vê do nada, mudou, virou uma chave tão grande que a gente fala, uau, tá dando resultado eu trabalhar essa minha musculatura da autoconfiança. Então perseverem. Vocês são as pessoas mais importantes do mundo. Não existe, gente, uma pessoa mais importante do nosso universo. Somos nós mesmos as pessoas mais importantes, tá? Então, assim, invistam no seu autoconhecimento, leiam, procurem referências, sempre referências. Não alimentem sentimentos negativos dentro de vocês. Acordou estranho, tá esquisito. Gente, faça outra coisa. Se conecte com uma energia mais positiva. Se a gente conectar na energia do desânimo, aquilo consome a gente. Então lembra, caiu, levanta. Obrigada, Bia, meu amor, gratidão. Caiu, levanta, gente, não tem problema. É o que eu falei, quanto será que o faixa branca não apanhou para ser faixa preta, gente? Por que a gente acha que a gente vai de um dia para o outro desenvolver uma habilidade, a gente se compara e acha que está atrasado? Não façam isso com vocês. Quanto mais vocês se desvalorizarem, mais vocês têm a sensação de serem incapazes e vocês ficam nesse ciclo repetitivo. E uma coisa que eu também sempre oriento, tá? Para as minhas clientes. Alimentem as qualidades de vocês. Eu até recomendo, elas sabem. Compre um caderno de amor próprio. Todo dia você escreve coisas boas sobre você. Seja uma vitória que você considere pequena, mas toda vitória é grande. Né? Uma coisa simples, que parece simples no seu dia, que você teve coragem, que você agiu. Gente, comemore, é uma vitória. É um passinho de bebê, mas é um passinho pra frente na sua vida. Se a gente for só ficar olhando a metade do copo vazio, que falta, que eu não consigo, você nunca vai reconhecer os passos que você dá. Essa é a diferença, gente. Essa é a diferença de quem consegue sair do faixa branca pro preta. Ele não desistiu de apanhar, ele não se desanimou com a surra que ele levou, ele só continuou, porque ele sabia que tudo isso ia levar ele para o faixa preta. Essa é a única diferença entre o faixa branca e o faixa preta. A diferença do faixa branca que foi lá no primeiro dia e já apanhou e desistiu, a diferença é que não é que o faixa preta é melhor, é que ele aceitou o processo de criar as habilidades, né? Ele não fugiu do desconforto. Gente, a gente foge do desconforto. E no desconforto, o desconforto que nos leva a buscar a nossa melhora. O desconforto é a maior contribuição da nossa vida. Se não está desconfortável, a gente não procura melhorar em nada. Tá ruim, tá estranho. O que eu tenho que mudar aqui? Não confio, não consigo agir. Que passinho que eu tenho que fazer hoje para eu começar a sentir que eu tenho capacidade sim de agir? Não importa o tamanho do meu passo, né?
O faixa branca deu passinhos minúsculos para ser faixa preta. Essa é a diferença. A gente, pelo nosso ego, muitas vezes a gente se compara e a gente quer logo chegar lá e aí a gente desanima. Porque a gente não acolhe o que é o nosso processo. Então fique com o seu processo individual. Não se compare, tá bom? A Cacau, acordei assim hoje, você me salvou através das suas palavras. Gratidão, meu amor. Linda, te amo, viu? Minhas clientes maravilhosas. Estamos juntas, né? E a vida é isso, né, gente? A gente tá aqui pra ser edificação pro outro. Pra ser palavras edificantes um pro outro. Não pra desanimar. E assim, todos nós temos uma capacidade, gente, infinita dentro de nós. Só que nós estamos agarrados às nossas mentiras pessoais. Nas mentiras e nos medos e nas dores que a gente viveu, principalmente na infância, tá? Eu falo muito da infância, quem me segue sabe, porque a infância, ela forma nosso ego, a nossa percepção de eu, quem eu sou no mundo. É lá que forma a nossa autoestima, a nossa autoimagem. Então lá são os programas mais enraizados do nosso inconsciente. E é lá, geralmente, que estão as maiores travas da nossa vida. Ali foi o programante. Depois, o que foi acontecendo por ressonância, lembra o programa automático? Ele vai criando e criando de novo as mesmas situações para você se sentir incapaz. E aí essa mata de conflito vai aumentando. Então sempre vá nos programas mais iniciais da sua vida. Sempre. Gente, eu sempre falo. Não desistam de vocês. Dói, é desconfortável, como eu falo de novo, faixa preta não foi gostosinho para ele chegar lá, né? E a gente tem que sempre lembrar disso. Então, assim, só fiquem com o processo de vocês, gente. Todos que venceram um medo, uma insegurança, eles também tiveram medo. Gente, todo ser humano tem medo. Só que se a gente alimenta o monstro do medo dentro de nós, ele nos engole. Tudo que você dá alimento, cresce dentro de você. Então, se você sente que você tem inseguranças e medos, haja de frente com essa insegurança. Você tem que ir para ação. Você precisa encarar esses medos. Sempre você precisa encarar, porque assim você vai vendo que você é maior que eles. Mas se você não enfrentá-los, não é a solução, como eu disse. Sempre é encarar, tá? Se tiver mais alguma pergunta, podem perguntar, tá? E agora eu vou dar umas dicas, tá? Umas dicas práticas para vocês fazerem, né? E para vocês conseguirem transcendendo essas inseguranças, tá joia? Bom, primeiro que eu já falei aqui, mas eu vou frisar de novo. Para você buscar os traumas e as vivências da sua infância. Sempre, primeiro passo. Entender a sua história, como você percebeu uma vivência. Revisitar a sua infância. Lá você vai encontrar os programantes iniciais da sua insegurança, com certeza, tá? Segundo, você ter consciência de onde iniciou, isso é muito importante. Então, vamos supor lá que você estava na escola, você foi apresentar um trabalho, e aí você gaguejou, vamos supor. E aí um colega lá do fundo falou, mas como você é burra. Gente, às vezes, para um outro amigo, ele ia rir e iria continuar. Mas se para você isso doeu, foi um trauma, o que acontece? Você congela ali, você compra o ponto de vista da pessoa e você fala, eu sou um burro, eu sou um fracasso, eu não sou capaz de falar em público, não sou capaz de aparecer. Você percebe como é um trauma? Parece uma coisa simples, mas traumatizou para aquela percepção daquela criança, né? Enfim, você ter consciência disso, obrigada, Ká. É só me chamar no direct, tá, amor? Pode chamar. Quando você tem consciência de que aquele momento ali, daquele ponto de vista do seu amigo que te julgou de burra, que te criticou, que te humilhou. Gente, a ferida da humilhação é uma das piores da infância, tá? Quando a gente é humilhado, a nossa capacidade, o nosso valor pessoal, ele é colocado à prova. E isso, gente, dói muito, tá? Dói demais. E quando a gente já tem uma dificuldade de ser seguro com a gente mesmo, isso só vai validando a nossa falta de autoconfiança, tá? E aí o que acontece? Quando você sabe que aquela opinião era uma opinião de criança, que aquilo não te define, e que
foi só um momento que aquilo te doeu, isso não é mais no seu presente, você ressignifica isso e você se liberta, tá? É uma das opções, tá? Outro ponto, mudar a sua percepção distorcida sobre você e o futuro. Porque olha só, os traumas que a gente vive, como a gente vive, a gente tem uma certeza que a gente não tem capacidade. E é isso que traz insegurança. Então trabalhar, você sabe aquele vigiar e orar? E peraí, mas será que eu consigo mesmo? Você também elaborar isso com você, sabe? Você ficar na sua presença. Você conversar com você. Uma percepção, sabe, gente, assim. Nossa, mas será? Eu nem tentei, eu nem vou tentar. Nós temos uma autoimagem muito distorcida do que nós fomos. Muito negativa, geralmente. Então, você começar a ir mudando sua autopercepção sobre você, tá? Técnicas terapêuticas ajudam muito, mas esse vigiar e orar, gente, sabe? Quando você vê que você está se julgando, se menosprezando, tenho certeza que você não consegue, fala, opa, como assim? Eu vou ser a primeira pessoa a me julgar e me desvalorizar? O que eu vou atrair para minha vida? Se nem eu vejo meu valor, alguém vai ver, gente? Não vai, porque a gente vibra falta de valor. Então, tudo começa aqui, na sua relação com você mesmo. Então, vigiar e orar, gente. Fiquem na presença do que vocês alimentam dentro de vocês. É de suma importância, tá? Outra coisa, ressignificar traumas e liberar o padrão emocional da insegurança. Até perguntaram aqui, tá? A Brenda perguntou da regressão. Brenda, eu não faço regressão. Eu faço um processo que chama renascimento, tá? Eles são parecidos, mas não são iguais, tá? O que o renascimento faz? Inclusive, é desse item que eu acabei de falar, de ressignificar traumas. A gente ressignifica os traumas. Quando você ressignifica uma vivência que para você doeu, você libera aquela carga emocional do que te congelou. Então, vamos nesse exemplo de novo do colégio, né? Se para aquela criança foi uma humilhação e ela teve certeza que ela não tem capacidade, a gente volta naquele momento e ressignifica, libera isso e dá um novo significado. Porque a emoção, gente, do trauma, ela programa o trauma e o bloqueio, e a emoção desprograma, ela descongela você daquele medo, daquela certeza que você é burra. Porque se te julgar e você comprou esse ponto de vista, você travou naquilo, você congelou naquilo. Então, o renascimento funciona dessa forma, tá? Brenda, pode me chamar no direct, eu te explico como funciona, tá? Eu tenho resultados ótimos com renascimento, tá? É bem profundo, é o inconsciente que traz a situação que programou, né? Então, assim, dependendo do caso, não é uma sessão só que resolve, né? Temos que... por camadas, removendo, né, as questões, mas assim, ele é eu acho que hoje é a técnica mais eficiente de liberação de traumas, pelo menos que eu trabalho e que eu conheço, é uma das mais eficientes, quando o trauma é muito profundo, tá? Tem questões que a gente consegue tendo consciência, elaborando sobre nós, é maravilhoso, né, Cacau? A Cacau já fez, ela faz, ela sabe, é muito incrível, gente. Eu mudei muitas questões na minha vida com renascimento. Pode mandar direct, tá, Brenda? Eu te respondo. Muitas questões. Porque entendam, a emoção daquele momento, aquela dor, foi tão pesado que fez você ter certeza que você não consegue. Você congela ali. Aquilo é o programa inicial, lembra? Isso vai recriando mais situações e situações iguais e você vai aumentando essa massa de conflito. Você tem certeza que você não consegue, você fica naquele ciclo repetitivo que eu falei, tá? Foi mesmo, né, Cacau? Foi o que te tirou do pânico, verdade. Com uma sessão, né, Cacau? Graças a Deus, com uma sessão você saiu do pânico. Exato, tá vendo, gente? É uma cliente que tá aqui, né, um depoimento verídico, que realmente ela acessou a questão, a dor que estava ali, trazendo um pânico para ela, e ela liberou essa carga emocional e ela saiu de uma crise de pânico. Para vocês verem como o renascimento é muito profundo e age, né, muito rápido, tá? Muito incrível, né? Gratidão por compartilhar, Cacau. Entende, gente? Então, assim, se a gente, dependendo do trauma, se a gente não vá na raiz dele, não libera aquela dor, ele fica ali ressoando no nosso funcionamento, tá? Outra dica, desenvolver habilidades em lidar com essas incertezas, tá? Obrigada, Cacau. Gratidão a minha, meu amor. Só o começo, né? Foguete não dá ré, só vai pra frente, né? Só o começo. É isso aí.
Gente, desenvolver novas habilidades é para lidar com essas incertezas. Porque assim, ó, se a gente tem uma incerteza do nosso futuro, a gente tem que desenvolver uma musculatura de resiliência. É o que eu falei da musculação, do exemplo do judô. Se você não tem aquela habilidade ainda de ser faixa preta, você tem que desenvolver essas habilidades. Gente, é um processo. Só que a gente já tem uma tendência, né, tão grande a se julgar, a se menosprezar, que aí você se congela em vez de você agir. E a gente não valoriza aquele passinho pequenininho que a gente dá por dia. Então, assim, vá agindo para desenvolver essa habilidade. Você vai desenvolvendo suas habilidades para lidar com todas as suas questões. Você vai ressignificando a sua autoimagem, né? Você vai destruindo essa autoimagem negativa, tão negativa que a maioria de nós temos, que a gente não consegue ver nossas qualidades, e você vai reconstruindo uma nova forma de se ver, de ver quem você é, o seu valor próprio, e aí você vai tendo mais confiança em quem você é, em agir mais. Então, com certeza, desenvolver habilidades, tá? Novas habilidades, sempre, tá? E de novo, eu vou falar do principal, que eu falei bastante, que é se pôr à prova das situações que te dão medo. Gente, não fujam, tá? É somente você vivenciando o que te traz medo que você vai conseguir ver que você tem capacidade, sim. Hoje você caiu, amanhã você levanta, e o importante é não desistir. Porque se a gente foge, não adianta, tá bem? São os caminhos, são as dicas que eu dou. E claro, quem puder, né, gente, fazer um processo personalizado, profundo, se entender, revisitar o seu passado, entender como o seu funcionamento iniciou, entender o seu sistema de crenças, revisitar o sistema de crenças. Lembra? É igual o pé de limão que eu falei. O limão é só o resultado, é só o sintoma, insegurança, falta de autoconfiança. Eu tenho que revisitar todo esse pé de limão, revisitar essas raízes, lá as mais profundas, o seu sistema familiar, como era a convivência, quais eram as crenças, como a sua segurança foi fortalecida, né? Você foi elogiado, você foi valorizado, você se sentiu valorizado? Às vezes você foi valorizado, mas você não se sentiu valorizado. Ou não, né, gente? Muitas vezes teve uma comunicação violenta, tiveram abusos emocionais em casa, tantas situações traumáticas que, infelizmente, as famílias e nós vivemos. Tudo isso programou a sua autoestima, a sua autoimagem. Então, assim, as suas raízes são únicas, a sua história é única, você é um ser único. Só que muitas vezes a gente está preso nas dores, a gente não está conectado com o nosso poder pessoal. A gente está conectado com o trauma, com o julgamento de alguém, com a opinião de alguém que nos congelou. E a gente a nossa ótica está virado para essa dor. A gente não está com a ótica virada para o nosso poder pessoal, que é um poder muito grande. E só a gente se para, gente. Ninguém pode nos parar. Lembrem, vocês deram poder para a opinião de alguém. E a partir, né, de uma vivência, né, vocês sentiram que aquela vivência foi muito maior e vocês se sentiram muito incapazes, e isso programou uma certeza de que não ser capaz de desenvolver algo que causa essa insegurança e todos esses ciclos. E assim, somente nós, né, nós não podemos mudar nosso passado, nós não podemos voltar lá atrás e mudar nossas histórias, mas hoje nós somos autorresponsáveis por ressignificar tudo que nós vivemos. Só nós podemos fazer isso. Ninguém vai fazer por nós. Um terapeuta é um arsenal de ferramentas para você. Um livro é um arsenal de ferramentas. Um mentor é um exemplo e vai te dar ferramentas. Mas se você não pegar aquela chave certa e começar a usar, você vai ficar igual o pedreiro que eu falei lá, usando aquela ferramenta obsoleta e não vai sair do lugar. Vai demorar para atingir um objetivo. Então, se você busque ferramentas, busque novas habilidades e haja mais. Use o que tem de bom ao seu favor e acolha o seu processo, tá? Não temos outro caminho. E aceitar primeiro a nossa grandeza, né? Falaram que gostaram da ideia do caderno do amor próprio, né? É uma técnica que eu uso muito no meu consultório
para exatamente a gente lembrar tudo de bom que a gente tem, né? Que, como eu disse, é muito fácil a gente ficar só no nosso julgamento do que falta. Então usem, fortaleçam, tá, as qualidades de vocês para vocês lembrarem, tá? Lembrarem quem são vocês, o quanto vocês têm capacidade. Vocês precisam se conectar com as qualidades de vocês, com as habilidades atuais. E as habilidades que vocês estão criando, ter resiliência que o tempo vai trazer, tá bom? Então, oi, Angélica, como ressignificar? Então, querida, primeiro você tem que entender, né, a inconsciência, o padrão que te levou. E ressignificar é o quê? Você dá um novo significado para sua autoimagem, tá? Isso se faz com certeza através de terapia, de autoconhecimento, leituras, pessoas que você pode seguir, que elas atingiram o objetivo que você quer atingir, tá? A ressignificação, ela é interior, né? Então, quando você entende o que programou o seu padrão, você dá uma nova informação. A gente pode ressignificar, com certeza, através de técnicas terapêuticas, é muito mais rápido. Mas, às vezes, Angélica, a gente tem uma consciência, uma virada de chave numa live. Quantas vezes eu já tive assistindo um filme, uma palestra? A gente ressignifica conforme a gente consegue interiorizar aquilo e ir para ação. É a mesma coisa lá, o exemplo que eu dei da criança que estava falando na frente na aula e ela foi julgada de burra. Quando ela acessa essa emoção e ela percebe assim, gente, mas é a opinião do meu amigo. Como eu dei o poder da minha inteligência, da minha capacidade para um ponto de vista do meu colega. Ali ela ressignificou, entende, Angélica? Ela virou uma chave que ela percebe que a opinião do outro não define ela. Mas quando ela estava ali já nervosa, insegura, e ela depende da aprovação do outro, ela ainda não se aprova, aquilo para ela congelou na hora. Ela teve certeza que ela era burra, que ela era incapaz. Então, ressignificar é isso, você dá um novo significado emocional, gente. É sempre emocional. No cognitivo, a gente sabe que é a opinião do outro, mas a gente tem que ressignificar no emocional, porque o emocional que doeu. Se sentir julgado, né, e magoou muito. Então, é essa dor que a gente tem que liberar. Isso é ressignificar, mas tem que ser no emocional, tá, gente? É mais importante do que no cognitivo. Deixa eu ver o que a Bia falou. Às vezes a gente esquece do quanto temos qualidades. Exatamente, Bia, porque a gente fica nessa comparação. A gente sempre fica pro menos de nós, né? Isso mesmo, Angélica, é o sentir de outra forma, exatamente. Se ver de outra forma também, sentir de outra forma, tá? Exatamente, Bia. A gente esquece das nossas qualidades. Porque, assim, o negativo, ele tem uma informação mais forte, né, gente? Então, a gente fica muito preso no que faltou, no que a gente falhou. E aí a gente não entende que a gente pode ressignificar, pode recomeçar, pode transformar. A gente fica preso na dor, preso no medo, preso no auto-julgamento, nas culpas. E isso vai aumentando essa massa de conflito e a certeza de que a gente não tem capacidade, sabe? Gratidão, Angélica. Né? Então, assim, é agir na inconsciência. E o que é inconsciência, gente? É o emocional. O que programa esses programas automáticos que eu falei são as emoções. Foi o que doeu muito lá, sabe? No momento que aconteceu. Eu falo muito lá na infância, porque geralmente são os nossos programas iniciais, né? Mas nós também acontecem traumas em outros momentos da nossa vida, que a gente tem que entender como que isso impactou e também fazer uma ressignificação, tá? Óbvio que a Bia comentou aqui. O meu ego feria muito quando todos discordavam de mim em uma determinada situação. Hoje já tento controlar isso. Então, às vezes não dá. Então, Bia, é o medo da rejeição, amor. Lembra que eu falei que a insegurança, ela tem uma crença raiz de não ser capaz, né? E por baixo tem um medo. Medo do quê? Da rejeição, de não ser aprovado. E aí, como você já não confia nas suas habilidades, você também cria isso na sua realidade. Por isso que é legal você, lembra, focar no que você já tem de qualidade, né? E aí, por exemplo, numa reunião, em alguma coisa, se uma pessoa não concordar com o seu ponto de vista, não quer dizer que você não tenha valor. Quer dizer que ela tem uma opinião, você tem outra, só que isso não diminui o seu valor pessoal. E a gente pega aquilo como pessoal, na hora, né? Eu fui rejeitado, então eu não sou boa profissional, eu não sei o que eu tô fazendo, então eu não sou boa e não sou capaz de ser um bom profissional, né?
Então, legal também, Bia, você sempre fala, volte em alguns momentos que você sinta que isso programou, sabe? Pode me chamar, tá, Maria Silvana? Pode me chamar no direct, tá, amor? A hora que você quiser eu te respondo. Pode me chamar. Voltar, Bia, nos momentos que você sente lá no passado que isso te traumatizou, sabe? Como eu disse, às vezes é uma coisa muito simples, gente. Muito simples. Ou muitas vezes nós temos pais muito críticos. Você já falou que tem alguma questão com hierarquia. E aí a gente já nasce, às vezes, com uma personalidade insegura. E aí a gente tem um ambiente familiar onde a gente sofre muitas críticas e pouca validação. E aí a gente tem um senso de valor muito distorcido. A gente tem certeza que nós não temos capacidade de fazer algo importante, que a gente não tem capacidade de prosperar, capacidade de ser amado, capacidade de ter uma relação saudável, afetiva. E o quanto, né, a gente fala em relação afetiva, né? O quanto a gente não saber nosso valor pessoal, a gente não ter segurança de quem a gente é, a gente entra em relacionamentos muitas vezes tóxicos e abusivos. Porque a gente não se valoriza. Porque quando você não se valoriza, migalhas tá bom pra mim, né? Pra mim tá ótimo. E, inclusive, gente, esse é o tema da nossa próxima live de terça que vem, tá? Já marque na agenda aí, nós vamos falar de relacionamento abusivo. E, gente, o abuso, ele não tá só na relação afetiva, tá? O abuso está em tudo. O abuso, ele é cultural. O abuso está no profissional, nas amizades. O abuso, ele é uma cultura que precisa ser destruída e começa por nós, tá? Então essa live, gente, vai ser muito importante, sabe? Eu conto com vocês. Avisem todos que vocês sabem que vai ser uma contribuição. Eu vou colocar aqui no feed. Que bom, Brenda. Venha mesmo, amor. Vai ser muito bacana, tá? Gente, o abuso está em tudo. A gente precisa estar consciente. E o abuso está em nós também, tá? Nós viemos de sistemas abusivos, tá? Abusivo emocional, principalmente. O abuso emocional, gente, ele é destruidor para a autoestima das pessoas. Para as crianças, quando elas sofrem abuso emocional psicológico, elas têm uma desconexão do eu. Elas não sabem quem elas são. Então elas não conhecem quem elas são, o valor delas, então elas se permitem ser abusadas, e elas também abusam. Por isso que eu digo que o abuso está em tudo, está em nós também, tá? Como perceber abuso na família e amizade? Então, Brenda, ótima pergunta, amor. Nós vamos falar muito disso na outra live. Então, quanto que o abuso está em nós? E é um padrão de relacionamento abusivo. E é tão comum, é um comportamento tão comum, que a gente acha que é normal, né? Porque assim, se a gente nasce numa família que é abusiva, gente, pra gente é normal ter abuso. Quando a gente vai convivendo com outras realidades, outras famílias, outras pessoas, quando você compara, a comparação nesse ponto ela é positiva, porque você pode ter uma consciência, peraí, não é saudável o que eu vivo. Não é saudável uma opinião grosseira, não é saudável. Por que eu tô tendo essa amizade tóxica? Por que eu acho que eu mereço isso? Brenda, é uma autopercepção das suas ações e do que fazem com você. Tudo que invade a sua integridade, os seus limites, tudo que não respeitam a sua intimidade, o seu valor, é um abuso. Exatamente a normalização do abuso, gente. O abuso não é normal, né? E aí, essa live da terça que vem, tá? Eu conto com vocês aqui. Avisem mesmo quem vocês conhecerem. Eu vou fazer post, vamos fazer caixinha de perguntas, vamos avisar nos stories. Mas assim, o abuso é algo que precisa ser erradicado da nossa cultura. E por que a gente se permite abusar? Porque a gente não tem confiança em quem nós somos. Então a gente acha que a gente merece mesmo. É isso que a gente merece, é isso que tá bom. E a gente aceita o abuso. E não vamos também aceitar que nós sejamos abusivos com nada. Principalmente com quem? Com a gente. Porque quanto a gente se auto-abusa? Muito, a gente se auto-abusa muito, gente. A gente se auto-abusa no financeiro, a gente se auto-abusa pensando mal de nós mesmos, ficar ruminando essa certeza que nós somos incapazes,
que a gente não consegue, a gente se abusa quando não cuida da nossa saúde. Todo o abuso que nós vivemos na infância, a gente continua fazendo isso com a gente mesmo, percebem? Então é muito disso que nós vamos falar, tá? Vai ser muito, muito importante vocês estarem aqui. Sim, Brenda, vai ter o post da live, tá? Que bom, compartilhem, tá? Compartilhem, gente. A gente tem que levar essa consciência para mais e mais pessoas o quanto antes. Gente, o abuso está na política, o abuso está em tudo, né? Então, tenhamos nós consciência, vamos ser nós os primeiros transformadores dessa questão, né? Vamos zerar o abuso, né? Não abusar de nós mesmos, não abusar dos outros e de nada, né? A gente precisa ter relacionamentos saudáveis primeiro com a gente mesmo. Então, não replique o que fizeram com você, não continue fazendo. Tenha essa consciência. Onde que eu tô me abusando? É legal vocês fazerem perguntas, tá, gente? Onde que eu estou me autoabusando aqui? Em que área que eu estou me abusando? E de onde que vem o abuso na minha história? Lembrem dos comportamentos da família, de repente da falta de respeito, das brincadeiras, né? Ah, é brincadeira. Não é brincadeira, né, gente? É abuso, né? O tom, os relacionamentos que vocês tiveram, sabe? Então, vamos ter nossas consciências essa semana. Para a semana que vem a gente conversar bastante sobre isso. Vai ser muito importante e eu conto com vocês. Tá bom, gente? Tem mais alguma pergunta, gente? Podem perguntar, tá? Podem perguntar. Quiserem alguma informação, podem perguntar que eu tô aqui para responder mesmo. E gratidão a todos vocês que ficaram aqui, tá? Na live toda, pelo compartilhar, né? Pela contribuição. É muito bom quando é uma live assim, né? Que todo mundo participa, interage, tem um conteúdo, né? E a gente vê que tá todo mundo no mesmo barco, né? Todos nós temos inseguranças, todos nós temos questões, né? Como eu disse, o que diferencia é quando a gente tem essa resiliência em enfrentar nossos medos, né? Então, assim, todos nós passa por inseguranças em graus diferentes, em momentos diferentes, mas todos nós passamos, tá? Eu faço vivência, Pedro. Sim, consulta particular também. Obrigada, Brenda. Então, olha só. Agora, provavelmente em setembro, tá? Eu vou fazer uma vivência. Vai ser focada em relacionamentos abusivos e tóxicos, que eu acho que é o câncer da humanidade, né? O abuso. Então, eu vou fazer uma vivência. Vai ser tipo uma terapia em grupo, tá? Então, fiquem ligados que na live eu vou falar disso. Eu quero fazer alguns dias falando sobre toda essa temática do abuso. Depois nós vamos ter um grupo, né? Como uma terapia em grupo mesmo, tá? Pra gente tratar essa questão do abuso. E sim, eu faço sim, tá? Consulta particular também, programas terapêuticos, enfim. E também eu tenho, né? Algumas épocas eu tenho grupos também terapêuticos. Então, ficar ligado aqui, né? Nos stories, na página. E pode me perguntar por direct também quando precisarem, tá? Obrigada, viu, Brenda? Sim, fica ligada aqui. Ó, vai ter, tá? Então, lembra que na live, tá? Eu já vou falar bastante disso. E lá eu já vou falar sobre a vivência, tá? A terapia em grupo. E assim, gente, os relacionamentos são nossos espelhos. Então, assim, comecem já a pensar amizades, família, profissional, né? Chefes, tudo que vocês sempre atraíram para a vida de vocês, vão percebendo se tem abuso, sabe? E como eu disse, percebam se vocês não se abusam, tá? Então, assim, tudo isso é importante, tá? Então, vamos ficar nessa percepção, nessa consciência, que vai ser muito incrível, tá? Que bom, gente. Fica ligada, tá, Brenda? Tá? Gente, gratidão, tá? Podem, se tiverem alguma dúvida, vocês falam, tá? Outra coisa, gente, eu sou super acessível no direct, pode me chamar. Tem meu link do WhatsApp também na minha bio, se vocês quiserem perguntar alguma coisa de tratamento, enfim, pode ser pelo WhatsApp também, tanto faz, eu respondo, tá? Enfim, o importante é a gente ir pra ação. Não importa o tamanho do passo, né? Lembra que eu falei, se for um passinho de bebê, vocês precisam agir de frente com o que vocês percebem que é uma dificuldade. Gente, ficar parado não vai resolver nada. Vai te trazer mais sensação de incapacidade. Então, não façam isso com vocês. Vamos agir. Um passo por dia, mas não deixem de agir, tá bom?
Sim, Brenda, mas assim, então, a terapia em grupo vai ser legal por isso, né? Porque eu vou trazer essas consciências para vocês, como você perceber que você se autoabusa. E você tem razão, porque já é uma química, já é um padrão tão costumeiro, né? Tão acostumado a se autoabusar, que você pode nem perceber que você se autoabusa. Então, por isso que é legal você ter técnicas que te trazem consciência da sua inconsciência. Porque o que traz o autoabuso é uma inconsciência, né? É um programa inconsciente que você não tem clareza que está rodando em você. Então, na live eu vou falar disso, na vivência também, aí a gente vai discorrendo e você vai conseguir sim perceber, tá? O seu autoabuso, com certeza. Tá bom, meu amor? Gente, gratidão. Gratidão infinita da troca de vocês aqui, tá? Da presença. Fiquem ligados então, tá? E na terça que vem, então, a gente vai se ver. E qualquer dúvida, se você tem uma dúvida, não quis perguntar aqui, pode mandar por direct, eu respondo depois. Tá bom, gente? Uma boa noite, tá? Gratidão infinita. E a gente se vê terça que vem, hein? Não deixe de estar aqui na live no mesmo horário, às 19 horas, tá? Eu vou agora procurar, né? Só se tiver algum imprevisto, enfim, mas eu vou procurar fazer live todas as terças-feiras às 19 horas. Tá bem? Vamos acompanhando. Que bom, Camilinha. Que bom. Cacau, gratidão, meu amor. Beijo, viu? Muito obrigada. Obrigada, Camilinha. Obrigada, Bia. Obrigada, Mames. Gratidão por todos que estão aqui, viu? Muito obrigada. Se hoje eu tô aqui, né? Graças a vocês por essa oportunidade, né? De conhecer pessoas maravilhosas e de a gente ter essa troca de evolução. Porque nós somos um, né? Nós somos um e um pelo outro. Até, Cacau. Beijo, gente. Fiquem com Deus. E uma boa noite. Bom descanso. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.